Na história original, a declaração da Ren faz o Subaru engolir o choro e voltar para a luta. Mas e se, naquele fundo do poço na barraca de maçãs, ele tivesse aceitado a oferta de fugir? Ir para Cararagi parece o final feliz perfeito. O problema é que virar as costas para Lugúnica não apaga os monstros do mapa, apenas remove quem poderia ajudar a matá-los. Afinal, o perigo nunca foi o país, e sim o cheiro da bruxa impregnado no corpo dele. Imagina o que acontece quando o maior imã de desastres do mundo fica completamente isolado. Sem o Subaru para unir as facções, a baleia branca não morre na árvore gigante. Ela continua viva, migrando e caçando a maior concentração de miasma do continente. Agora, ele precisa enfrentar o mesmo monstro, mas sem cavaleiros reais, sem o Wilhelm e sem margem de erro. Será que o Subaru sobrevive no modo mais difícil de todos? Bora descobrir. Na história original, a conversa no terraço de pedra da capital termina com o Subaru recusando a fuga. Ele engole o choro, escolhe lutar e inicia a jornada que salva todo mundo. Só que nesta linha, o trauma do último loop vai fundo demais e destrói qualquer resto de orgulho. O Subaru chora, implora pela própria vida e pede para eles fugirem para Cararagi, abandonando a Emília. Mas por que a Ren aceita? Na história original, ela recusa a fuga para não perder o herói que admira. Aqui, o pânico do garoto é tão absoluto que prova para Ren que não existe mais herói. Entre manter o próprio princípio e perder o Subaru para a loucura, ela também quebra e diz sim. Sem olhar para trás, os dois compram um dragão da terra e partem imediatamente para o oeste. E com isso, a facção da Emília perde seu único escudo nesta linha. Enquanto isso, no leste, sem o Subaru para guiar a expedição, as forças da Crush marcham às cegas contra a baleia branca. O massacre é absoluto. Como eles não sabem a hora exata em que o monstro aparece, o exército inteiro é engolido pela névoa apagadora. O Wilhelm até avança, mas é inútil. Ele cai no campo de batalha, sangrando até a morte com a dor de nunca ter vingado a própria esposa. Na história original, foi o conhecimento dos loops do Subaru que orquestrou essa aliança e cravou o horário do ataque. Só que nesta linha, enquanto os soldados são dizimados, o culto da bruxa ataca a mansão Roswell sem encontrar nenhuma resistência. O Betelgeuse invade o território, massacra a vila e usa as mãos ocultas para matar a Emília, que morre sem nunca entender por que foi abandonada. Com a morte dela, o contrato quebra. O Pique se transforma na besta do fim e congela a região inteira em uma nevasca apocalíptica. O monstro destrói tudo pelo caminho até ser abatido pelo Reinhardt, que chega tarde demais para salvar qualquer pessoa. E com isso, a facção da Emília deixa de existir nesta linha, varrida do mapa. Avançando alguns meses no oeste, a nova vida do Subaru e da Ren em Cararagi parece um paraíso. Longe do banho de sangue no leste, o Subaru e a Ren chegam a Cararagi. O país é uma confederação gigante focada inteiramente em comércio e lucro. Sem magia ou força física, o Subaru usa a única vantagem do seu mundo original. Ele começa a recriar invenções e conceitos do Japão moderno para vender. Como a cultura de Cararagi já lembra o Japão feudal, as ideias dele vendem muito rápido. O Subaru enriquece e domina o mercado local em poucos meses. Ele mergulha nos negócios de cabeça para reprimir a culpa de ter abandonado a Emília. O dinheiro vira um escudo para abafar o peso das mortes que causou. Com a fortuna acumulada, os dois compram uma mansão luxuosa e começam uma rotina perfeita. A Ren cuida de tudo com um sorriso, vivendo seu maior sonho. Na história original, a gente nunca viu esse lado empreendedor dele dar as caras. Aqui, o Subaru relaxa e acredita que finalmente encontrou o seu final feliz. Ele tem certeza de que venceu o jogo cruel desse mundo ao se recusar a participar. E com isso, o sistema parece ter sido vencido pela fuga. Os meses passam no oeste e nenhuma tragédia cruza o caminho do casal. Tudo segue pacífico até... O céu de Cararagi escurece do nada. Uma névoa branca e espessa engole as ruas comerciais. O Subaru olha para cima e congela. A baleia branca não morreu no leste. Sem a expedição da Crush para segurar o monstro, a criatura simplesmente migrou. Guiada pelo cheiro da bruxa, a fera cruza o mapa. Lembra dos lobos mágicos na floresta? As bestas caçam esse miasma ativamente. E o corpo do Subaru exala a maior concentração de cheiro do mundo. Ele é um imã ambulante. O terror bate quando ele percebe que o problema nunca foi Lugúnica. E com isso, fugir não cancela a ameaça, apenas garante que o Subaru enfrente o monstro sem nenhum aliado. Quando a névoa desce, sem os cavaleiros de Lugúnica, a defesa de Cararagi não dura nem um min.
a baleia branca desce do céu e esmaga o centro comercial. Prédios inteiros desabam e a névoa apagadora engole os moradores aos gritos. Só que, no meio do caos, o Subaru nota um padrão bizarro. A criatura ignora o resto da cidade e mergulha direto na direção dele. Ele grita em desespero quando a ficha cai. A fera está caçando o cheiro da bruxa. A Ren também entende isso. Sabendo que ele tentaria lutar, ela toca no peito do Subaru e usa magia para paralisar o corpo dele na mesma hora. Sem dar chance de recusa, ela desembarca sozinha com a estrela d'alva na mão. A ideia dela não é só servir de escudo, mas afastar o rastro do cheiro. Ela gira a corrente e dispara uma estaca de gelo gigante gritando ao Hilma, mas o ataque é simplesmente engolido pela carcaça do monstro. Na história original, abater essa fera exigiu o exército inteiro da Krush, o Wilhelm, e muita magia pesada. Aqui, a Ren está completamente sozinha. A diferença de peso é brutal. A baleia avança sem piedade e esmaga a garota em um único golpe, pintando o chão de sangue. Com a morte dela, o feitiço de paralisia quebra e o Subaru cai de joelhos. A covardia dele não salvou a Ren, só trouxe a execução para mais perto. Completamente quebrado pelo trauma, ele pega um pedaço afiado da arma destruída no chão e rasga o próprio pescoço sem pensar duas vezes. Por que ele se mata tão rápido? Porque no meio do pânico, o retorno pela morte é o único reflexo que ele conhece para fugir da dor. E com isso, ele morre acreditando que vai acordar na barraca de maçãs e cancelar a fuga. Mas ao abrir os olhos, o Subaru acorda puxando o ar com força. Só que o teto acima dele não é o de Lugúnica. Ele está na cama da sua mansão em Cararagi. Ele pula do colchão em pânico. Ao olhar para o calendário na parede, o sangue congela. Faltam poucos dias para a baleia atacar. A ficha cai com um peso esmagador. O retorno pela morte atualizou o checkpoint. A única explicação que ele consegue montar é brutal. Como ele aceitou de verdade essa nova vida, o ponto de salvamento avançou e trancou a escolha. O problema é a logística da viagem. Com tão poucos dias no relógio, o leste está totalmente fora de alcance e condenado ao massacre. Ele percebe na hora que é impossível cruzar o mapa para salvar a Emília. Agora, ele só pode salvar a si mesmo e a Ren. E é aí que o desespero dá lugar a um pragmatismo frio. Se ele não tem cavaleiros reais, ele vai ter que comprar o próprio exército. Nos meses vividos com a Ren, o Subaru investiu o conhecimento do outro mundo e acumulou uma fortuna absurda na cidade. Sem hesitar, ele liquida todos os seus negócios e joga sacos pesados de ouro na mesa de uma guilda de mercenários rudes. E com isso, a guerra política vira uma guerra puramente comercial e de sobrevivência. Com os mercenários comprados, o Subaru guia o exército comprado até um desfiladeiro rochoso de Cararagi para montar a armadilha. Só que quando o monstro gigante surge rasgando as nuvens, a batalha vira um banho de sangue imediato. Na história original, a vitória exigiu o exército de Lugúnica sob o comando da Krush, a lâmina do Wilhelm e as presas de ferro. Aqui, sem a infantaria treinada do leste, cada arranhão na criatura é pago com ouro e sangue comum. Os mercenários disparam canhões e bestas pesadas contra o céu, mas são esmagados aos montes em um pânico cego. O pior é que a névoa espessa da fera apaga dezenas de homens da realidade e da memória de quem sobrou. Para impedir que as tropas quebrem a formação e fujam, o Subaru precisa usar o próprio corpo como isca. Ele grita do alto do penhasco, deixando o próprio cheiro da bruxa se espalhar pelo ar. Como ele mesmo já tinha sugerido no passado, o plano suicida funciona e foca o ódio da fera nele. O monstro avança com tudo, forçando o garoto a suportar o terror de quase ser devorado a cada segundo no desfiladeiro. Ele assiste pessoas sumirem no ar pelo seu contrato, até que uma chuva contínua de ferro e fogo derruba a criatura. E com isso, a besta mágica cai, esmagada pelo peso do dinheiro e do desespero. Quando a poeira baixa, sobrevivendo às custas do leste, o Subaru caminha pelos escombros do desfiladeiro em silêncio. A carcaça gigante da baleia branca finalmente desaba no chão de Cararagi, mas o cenário passa longe de uma vitória. Não existe nenhuma comemoração heróica. O chão está forrado com os corpos dos mercenários, e cada moeda daquela vida perfeita no oeste virou poeira e sangue nas pedras. A Ren se aproxima mancando, suja da cabeça aos pés, e segura a mão dele com força. Eles sobreviveram ao monstro, mas basta olhar para o rosto dos dois para entender que não sobrou nada por dentro. Na história original, essa queda foi celebrada com os soldados da Krush gritando de cabeça erguida. Aqui, o casal está completamente isolado, cercado por um cemitério silencioso que eles mesmos financiaram.
O Subaru aperta a mão da Ren de volta e levanta o rosto para encarar o horizonte no leste. E enquanto o vento bate, ele sabe muito bem o que aquele céu distante esconde. A Emília, o Wilhelm e todos os velhos aliados estão mortos por causa daquele sim na barraca de maçãs. Ele comprou a própria sobrevivência, mas pagou com a vida de todo mundo que deixou para trás. E com isso, o Subaru percebe que fugir não foi salvar a si mesmo, foi apenas escolher qual parte do mundo deixar queimar.